Ok. A pureza, ela pode de alguma forma tornar mais autêntico, né, o cristianismo da pessoa. Porque hoje em dia nós temos muitos, até homens de Deus, muitas pessoas a fazerem com que o nome de Deus seja blasfemado por falta de pureza em suas vidas. Paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de reflexão no nosso canal Um Olhar Bíblico. Hoje iremos debruçar um pouquinho sobre, ou seja, debaixo do tema cristão e a pureza. Quem estará falando um pouco sobre o mesmo tema será o nosso pastor. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Saudações a todos que estão nos acompanhando no dia de hoje, né? É um tema de grande relevância, o cristão e a pureza, e de facto eu acredito que no dia de hoje seremos abençoados pela palavra do Senhor e estaremos aqui então a debruçar este tema. Muito obrigado. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. Sem mais delongas, iremos já à primeira questão. Pastor, o pastor poderia já nos dizer o que significa a pureza para o cristão? Ok, na verdade, trazer uma definição clara, uma definição pontual sobre pureza fica meio complicado, porque quando falamos de pureza, nós estamos a falar de algo que está dentro de nós. E podíamos, nas entrelinhas, dar uma definição básica, porque a palavra pureza ela não significa apenas ausência de pecado, mas pureza quer dizer um coração voltado para Deus. Um coração voltado para Deus. Acho que começando com o livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 8, a Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Queria me ater até a esse texto. Amém. Muito Amém. obrigado. Amém. Muito obrigado, pastor. Pastor, por que a pureza é tão importante para o cristão? Ok. Lemos o texto de Mateus, capítulo de número 5, versículo 8. A Bíblia diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Significa que toda pessoa que não for limpa de coração não verá Deus. Então, a pureza começa a ser um elemento de grande relevância para o cristão. E precisamos analisar que em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Significa, sem a santificação ninguém verá o Senhor, sem a pureza ninguém verá o Senhor. E a pureza é um elemento muito importante, porque o nosso Deus ele é puro, ele é santo, e toda pessoa que realmente deseja, né, esse Deus, deseja ter intimidade com Deus, precisa ser puro. Amém. Sem pureza não é possível agradar a Deus, porque Deus é um Deus puro e Deus não fica no lugar onde há contaminação. Por isso é que o texto de Hebreus está dizendo que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então, ele é tão importante porque para ver o Senhor é preciso que haja pureza. E vivemos num contexto muito difícil atualmente, onde as pessoas investem pouco na pureza, principalmente, né, no contexto das redes sociais, porque as redes sociais são um elemento que muitas das vezes nos tiram a pureza. Facilmente as pessoas se contaminam porque elas já não querem saber o que veem, o que alimentam com os seus olhos, não querem saber das consequências. Então a pureza é tão importante porque é o meio pelo qual vamos ver a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor. O pastor falou e muito bem mesmo. Pastor, e nesse contexto, quais são os maiores desafios nos dias atuais para o cristão
manter essa mesma pureza? Ok. Existem muitos desafios e eu já estava aqui dando introdução sobre a questão das redes sociais, a internet, sabe? Estamos num tempo onde se manter puro é muito difícil, Amém. porque muitas das vezes, até mesmo sem você querer, você dá um clique em algum site, em algum lugar e você tem acesso a conteúdos que te podem contaminar. Então são tantos os desafios, né? Mas o mundo moderno atualmente ele nos dá com muita facilidade o acesso à impureza. Então existe nesse momento os desafios são, por exemplo, a facilidade de assuntos pornográficos, de assuntos imorais, a questão da corrupção, a falta de integridade. E a Bíblia fala em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a Bíblia está a dizer para não nos conformarmos com este mundo, porque esse mundo acha normal a vida de impureza, a vida de imoralidade, a vida de contaminação, mas nós como cristãos precisamos fazer diferente, porque Deus nos chama para fazer diferente e precisamos fugir de coisas que podem nos contaminar. Então esses são os desafios que a pessoa pode enfrentar no dia a dia. É tanta luta de todas as formas que nós podemos de alguma forma ser contaminados, mas o que está em nós, a palavra do Senhor diz que é maior do que aquele que está no mundo. Logo, por causa daquele que está em nós, nós podemos vencer esses desafios, a facilidade desses conteúdos, a facilidade de se contaminar. Nós podemos vencer esses desafios se nós apenas nos focarmos naquele que está em nós e procurarmos entender que Ele é um ser santo e que nós também precisamos nos santificar. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Amém. Estamos a ser muito edificados mesmo. Glória a Deus. Mesmo. Dando sequência, Amém. pastor, como nos dias de hoje, Uhum. dando sequência, como o cristão pode vencer as tentações e manter a pureza? Ok. Uma pergunta muito bem colocada. Prontos. Nos dias de hoje, o cristão ele pode vencer as tentações e preservar a pureza guardando a palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Significa que quando a palavra de Deus está dentro do coração da pessoa, está cravada no coração da pessoa, a pessoa não vai pecar contra Deus, porque a palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus é como um mecanismo de defesa contra o pecado. Então, que haja um compromisso, e vivemos num tempo de muita facilidade para acessar a palavra de Deus, mas poucas pessoas acessam a palavra de Deus. Existem pessoas no nosso meio que têm um bom telefone digital, tem lá uma Bíblia Sagrada, mas eles não leem essa Bíblia. Não tiram tempo para ler, não memorizam. Estamos a viver um tempo em que temos cristãos que não conhecem as Escrituras. E o salmista está dizendo em Salmos 119, versículo 11, que guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Significa que o mecanismo para não pecar contra Deus é guardar a sua palavra. Quanto da palavra de Deus você conhece, quanto da palavra de Deus você pratica? Porque nós estamos aqui a falar sobre como o cristão pode vencer a tentação e conservar a pureza, guardando a palavra de Deus. Você, filho de Deus, você, filha de Deus, guarde a palavra de Deus. Desse jeito você vai conseguir conservar. Você vai conseguir conservar o teu coração de modo a não pecar contra Deus. Porque quando você guarda a palavra de Deus no coração, você está buscando força da parte de Deus. Você está buscando energia da parte de Deus para não pecar contra Ele. Então é basicamente isso, para então não pecarmos contra o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor tocou num ponto onde
pastor falou da pornografia, mas será que quando falamos de pureza, só estamos a falar mesmo de sexualidade? Não, não, esse é o ponto. Quando nós falamos de pureza, nós estamos a falar sobre pensamentos, estamos a falar sobre palavras, estamos a falar sobre intenções, estamos a falar sobre ações. A pureza, ela envolve tudo isso. A pureza não é só por questões de sexualidade, não. A pureza envolve questões de pensamento, questões de palavra, questões de intenções, questões de ações. A pureza é grande. Se você ler o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que tudo quanto é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensai. Então é um pacote de coisas que nisso devemos pensar voltado à pureza. Porque existem palavras contaminadas, existem ações contaminadas, existem pensamentos contaminados. Não tem só a ver com aquilo que você assiste, não. Não tem só a ver com aquilo que você pensa, não. Também palavras. A pureza, ela é ampla. Ela tem a ver com, quando estamos a falar de uma pessoa pura, estamos a falar de algo não contaminado, estamos a falar de algo limpo. É como um pano, é como um pano branco, que não tem nenhuma mancha. O pano no seu todo é pureza, é como a pureza. A pureza pode ser exemplificada desse jeito, um pano branco sem nenhuma mancha. E uma pequena mancha naquele pano representa o pecado, que pode ser por pensamentos, por palavras, que pode ser por intenção, que pode ser por ação, de várias formas. Mas resumidamente é isso. Então tudo que é para edificação, tudo que é honesto, nisso devemos pensar. Amém. Pureza é isso. Amém. Pureza é pensar naquilo que é realmente incontaminado. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória Muito a Deus. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Porque muitas das vezes nós pensamos que quando está se falar de pureza, estamos a falar especificamente de sexualidade. Exatamente. Amém. Exatamente. Amém. Muito obrigado, pastor. Dando sequência, pastor. E o que acontece realmente quando o cristão falha neste quesito pureza? Ok. Prontos. Quando o cristão falha nesse quesito pureza, o elemento principal que deve acontecer nesta pessoa é o arrependimento. Amém. Mas um arrependimento sincero. Porque a palavra arrependimento do grego é metanoia, que significa uma volta completa. Significa que essa pessoa deve olhar para toda a sua vida e essa vida deve mudar no completo. Porque essa metanoia é como um arco de 300 ou um ciclo de 360 graus. Quer dizer que em todas as áreas dessa pessoa deve haver um real arrependimento. Porque muitas pessoas hoje em dia, elas se contaminam e não se arrependem. Mas é necessário que haja arrependimento para que Cristo possa perdoar. Em 1 de João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Significa, Deus quer nos perdoar, Deus quer nos purificar, mas nós temos que confessar o pecado. Significa, quando uma pessoa comete um erro, comete uma falha, uma impureza, ela precisa se arrepender e deve se dedicar ao Senhor e guardar a palavra do Senhor para que não venha a cometer o mesmo tipo de pecado. Porque quando nós estamos arrependidos, nós precisamos agora estar concentrados na palavra do Senhor e ser prudentes e atentos para não voltar a tropeçar no mesmo pecado. Amém. Amém. Glória a Deus. Profundo. Pastor. Amém. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito obrigado. Pastor, e qual é o maior exemplo para o cristão falando de pureza? Pureza. Sim. Para nós cristãos, quando estamos a falar de boa coisa, de algo muito bom, nós vamos sempre apontar para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque a Amém. Bíblia diz que o Senhor Jesus foi tentado em tudo. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 5, a palavra diz, a Bíblia diz
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Significa, Jesus sabe, Jesus conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos fracos, mas ele é um sumo sacerdote que sabe que somos fracos, mas ele passou nas mesmas tentações e provações, mas ele não pecou. Então ele é o maior exemplo de pureza que nós temos. E se ele é o maior exemplo de pureza, a Bíblia diz que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então é Cristo Jesus o nosso maior exemplo e modelo de pureza. Então é basicamente essa a minha resposta. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Glória a Deus. Pastor, como a pureza pode contaminar, ou seja, pode conectar o cristão no mundo? Ok. A pureza, ela pode de alguma forma tornar mais autêntico, né, o cristianismo da pessoa. Porque hoje em dia nós temos muitos, até homens de Deus, muitas pessoas a fazerem com que o nome de Deus seja blasfemado por falta de pureza em suas vidas. Porque quando não há pureza na nossa vida, automaticamente isso tira a autenticidade do nosso cristianismo. Porque o maior de todos os atributos que dá brilho nos atributos de Deus é a santidade. Por isso que ele diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Logo, a pureza se conecta com a nossa missão no mundo. Quando o mundo vê em nós pureza, vê em nós um testemunho verdadeiro de Cristo Jesus, em tudo, o mundo diz: uau, verdadeiramente ali há cristianismo, ali há Cristo. Porque Paulo fala para Timóteo que ninguém deve desprezar a tua mocidade. Antes, porém, seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor e na pureza. Significa que há uma necessidade de, como homens de Deus, como cristãos, sermos exemplos na pureza. Precisamos começar a buscar mais do Senhor, a guardar a sua palavra em nossos corações, para sermos exemplos na pureza. Porque a pureza, ela faz com que o mundo entenda que realmente as palavras do Senhor Jesus Cristo transformaram as nossas vidas. Amém. Graças Amém. a Deus. Muito obrigado, pastor. Amém. Muito obrigado. Pastor falou da mocidade. Pastor, mas a pureza neste contexto é só um chamado para os jovens? Não. O apóstolo Paulo estava a exortar a Timóteo, porque Timóteo era um jovem cristão dedicado à palavra e ao reino de Deus. Amém. E então ele ensina a Timóteo que ninguém deve desprezar a tua mocidade. É só nesse contexto, né? E um dos meios para que a tua mocidade não seja desprezada é ser exemplo dos fiéis, exemplo dos cristãos, exemplos daqueles que você discipula em tudo. Principalmente na questão também da pureza. A questão da pureza também entra ali. A pureza é um chamado para todo cristão. Ainda que for criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, todo mundo é chamado à pureza. Amém. Porque o coração do ser humano, quando ele não tem a Cristo, é um coração pervertido. Amém. Por mais idoso que ele for, ainda pode se contaminar com impureza. Amém. Então a pureza não tem idade. A pureza é uma questão de caráter da pessoa, estando em Cristo Jesus, valorizar isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor, mais Amém. uma vez. Amém. Glória a Deus. Sim. Pastor, como a pureza Sim. se relaciona com o corpo do cristão nesse contexto? Ok. Sim. Pergunta interessante, né? A pureza se relaciona com o corpo do cristão porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Amém.
que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então tudo está conectado ao corpo. Porque quando você peca, quer seja por observar algo, por pensar, por falar, por agir, você está a contaminar o corpo. Logo, há uma relação muito grande, ou podíamos dizer, a relação é completa com o corpo. Então há uma necessidade de preservarmos os nossos corpos puros. Isso tem a ver com as nossas vestes. Isso tem a ver com o que fazemos com o nosso corpo. Isso tem a ver com os nossos pensamentos, porque a nossa mente faz parte do corpo. Tudo em nós faz parte do corpo. Por isso é que você vê hoje em dia pessoas se vestindo de maneira indecente, sensual, imoral e achando que Deus só quer o meu coração. Mas não é possível. Como é que você se veste de qualquer forma e no final você diz, Deus só quer o meu coração? Quando estamos a falar de pureza, estamos a falar de um coração, de um corpo completamente santo. Tem-se dito assim, se Deus só quisesse o teu coração, Deus teria feito pequenos corações andando pelas ruas. Mas não é isso que Deus fez. Deus fez um corpo e Ele disse que esse corpo é templo do Espírito Santo. E como o templo do Espírito Santo deve ser preservado puro. Então todo cristão deve valorizar o seu corpo, deve cuidar o seu corpo, deve tratar o seu corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Pastor falou de mente. Ok. Pastor, como o cristão deve manter, ou seja, preservar a mente na busca da pureza? Ok. A questão da mente, que é um campo de batalha muito grande, relativamente a este assunto, nós precisamos entender que a mente é a porta de entrada para pensamentos impuros. A mente é a porta de entrada para pensamentos impuros. A mente é a porta de entrada para maquinar. Existem pessoas que talvez estejam a me ver agora mesmo, que estão projetando como trair a sua esposa. Estão projetando como trair o seu esposo. Estão planificando pensamentos impuros, pensamentos imorais. Porque a mente é assim. A mente, quando está repleta de imoralidade, ela planifica coisas fora do normal. Então a mente como porta de entrada, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo de número 12, versículo 2, ele diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Significa que o nosso entendimento foi renovado, a nossa mente foi renovada. Logo, essa mente renovada, que é a porta de entrada para pensamentos impuros, para pensamentos blasfemos, para pensamentos pecaminosos diante de Deus, ela foi renovada. E a prova de que ela foi renovada é o tipo de pensamento que há. E lemos o texto que diz, naquilo que há pureza, nisso pensai. Quer dizer que uma mente renovada, uma mente transformada, é uma mente que vai pensar em coisas puras. Amém. E não impuras. Amém. Por isso é que eu falei da mente, porque há uma luta grande na nossa cabeça. Sim. Você anda pela rua, você vê coisas indecentes. Você entra nas redes sociais, você vê coisas indecentes. Mas aquilo não fica só no olho. Aquilo depois sobe na mente. E à medida que sobe na mente, ali começa-se a dedução dos pecados. Ali começa-se a dedução dos pensamentos impuros. E depois surge a tal execução que se dá então ao pecado. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Dando sequência, pastor. Pastor, como a pureza nos dias de hoje pode fortalecer os relacionamentos para o cristão? Ok. Um elemento muito importante que nós precisamos entender é que os relacionamentos baseados em pureza, né, eles refletem o amor verdadeiro e o respeito mútuo. Precisamos, como cristãos, entender que
os nossos relacionamentos, eles devem ser fortalecidos no amor. Quando não haver amor, então vai haver impureza. E a Bíblia diz que o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Porque muitas das vezes a falta de pureza em nós pode gerar relacionamentos por interesse, por falta de amor. E os cristãos hoje em dia estão a ser levados, parece que com a mesma onda do mundo. O amor deve ser a base de tudo. O respeito mútuo deve ser a base. Deve ser um elemento importante num determinado relacionamento. Então, um relacionamento cristão é fortalecido com a pureza. Porque onde há pureza, aí há verdade, há sinceridade. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Muito obrigado. Rica, poderosamente edificados. Amém. Realmente. Dando sequência, pastor. Pastor, e qual é a promessa, qual é a recompensa prometida para os cristãos que vivem em pureza? Ok, pergunta muito importante. A Bíblia diz, e eu já li o texto em Mateus 5,8: bem-aventurado os puros de coração, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que os limpos de coração verão a Deus. E os limpos de coração serão íntimos de Deus. Estamos a viver num tempo onde as pessoas já não conseguem experimentar do poder de Deus. Não conseguem experimentar da unção de Deus. Não conseguem experimentar do mover de Deus. Por quê? Por causa da impureza. A impureza, ela retira de nós o sermos íntimos de Deus, o estarmos conectados com Deus. Amém. Tem pessoas que de tanta impureza perderam o prazer pela oração, perderam o prazer pela meditação, perderam o prazer por Deus. Por quê? Porque quando você se contamina com impureza, é isso que acontece. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Há uma necessidade enorme de cada um de nós começar a investir na pureza. Amém. Porque a recompensa prometida por Deus para os puros é que os puros verão a Deus. Então, quer ver Deus, quer conhecer Deus, quer ter intimidade com Deus, quer mais profundidade com Deus, seja puro. Seja puro no teu relacionamento com Ele, seja puro no teu relacionamento com as pessoas. Não se contamine com esse mundo. Não se contamine com o pecado. Porque a pureza fará com que tu e Deus sejam íntimos. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Dando sequência, pastor. Amém. Pastor, o que a Bíblia diz sobre fugir da impureza? Ok. Bom, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, a Bíblia diz: fugir, pois, da prostituição, porque todo e qualquer outro pecado que o homem comete fora do corpo é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E nós já falamos aqui para os amados que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a Bíblia manda fugir, porque nós, quando pecamos contra o nosso corpo, é como se, de alguma forma, Paulo diz, não extingais o Espírito Santo. Vamos apagando o Espírito Santo em nossa vida. O relacionamento vai morrendo, vai desfalecendo. Porque é isso que a impureza faz. A impureza nos distancia de Deus. Quanto mais impuro a pessoa se torna, mais distante de Deus ele fica. A impureza é um meio para nos distanciar de Deus. Por isso que, como cristão, precisamos investir na nossa vida de pureza. Porque a pureza, ela é um exercício. É um exercício diário. Não é algo simples, não. É uma questão, por isso é que Paulo diz: fugir da prostituição. Fujam da imoralidade. Fujam. É fugir. Quando estamos a falar de fugir, é correr. Não há necessidade de brincar com a impureza, é correr.
Porque muitas pessoas estão acorrentadas em pecados de imoralidade porque brincaram. Começaram vendo coisas simples, coisas pequenas, e foram sendo domados por essas coisas. E hoje não conseguem largar esse tipo de pecado. Quantas pessoas hoje estão acorrentadas na masturbação? Muitas. Quantas pessoas estão acorrentadas na pornografia? Muitas. Quantas pessoas estão acorrentadas na imoralidade? Muitas. E Paulo está a dizer para os coríntios: fujam da prostituição. É para correr, não é coisa simples. É para fugir, significa cada dia que passa há uma necessidade da pessoa treinar mecanismo de fugir da prostituição, de fugir da imoralidade. Então, por isso é que a Bíblia manda fugir, porque vai te deixar mais distante de Deus. E viver distante de Deus é morrer. Porque quando alguém está distante de Deus, está morto. Adão morreu espiritualmente quando desobedeceu a Deus. Morreu. No dia que vocês comerem, tocarem, morrerão. E morreram. Então, quando a Bíblia te orienta para fugir de alguma coisa, fuja. Existem pessoas que estão a dar brecha na secretária, na colega, no colega. Existem pessoas que estão a dar brecha em pessoas que podem lhe fazer cair de alguma forma. Existem pessoas que estão vendo coisas que podem contaminá-los, achando que são fortes demais para vencer. Não vai vencer. Fuja. Fuja de todo o conteúdo que pode tirar a pureza de você. Fuja. Fuja. Esse é o conselho bíblico. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, qual é o papel da oração? Qual é o papel da oração na vida de pureza? Bom, a oração tem um papel muito importante na vida de pureza. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 2, versículo de número... Mateus, 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Significa, vigiar e orar vai te livrar de cair da tentação da impureza. Porque a oração fortalece o cristão contra a tentação e mantém o coração dele vigilante. A oração faz com que você esteja atento. A oração torna o teu espírito tão sensível a ponto de que você consiga fugir do pecado, da impureza. Porque não é fácil fugir do pecado. O espírito tem que estar sensível. E a oração é o meio que vai te conectar tão bem com Deus, que vai tornar o teu espírito sensível e flexível para poder fugir da impureza. Amém. Porque não é fácil você estar no telefone e aparece um site, né? E são sites que dá mesmo vontade de clicar, porque o dedo já está lá. Se você não for alguém que ora, facilmente você vai ceder. Porque a oração ela te torna sensível ao Espírito de Deus. E mais, tanto é que quando você vive uma vida de impureza, você dificilmente ora. Você vai ter muita preguiça de orar. Por quê? Porque comete impureza, fica difícil de se fazer. Às vezes fica difícil chegar diante de Deus e dobrar o joelho e falar: Pai, pequei mais. Então há uma necessidade enorme de orarmos para fugirmos da impureza. Amém. Muito obrigado, pastor. Graças. Pastor, como a pureza se conecta com... Como a pureza se conecta com a esperança do cristão? Ok. Uma pergunta muito importante também. 1 de João capítulo número 3, versículo 3. A Bíblia diz que qualquer que tenha esta esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se você tem a esperança em Cristo Jesus, purifica-te a ti mesmo, porque Cristo Jesus é puro. Se você acredita que Jesus um dia vai voltar e vai levar os seus escolhidos para a eternidade, purifica-te a ti mesmo. Se você acredita que os puros verão a Deus, então tenha essa esperança, purifica-te a ti mesmo.
Se você acredita que aquelas pessoas que são puras vão se conectar com Deus, vão ser mais amigos de Deus, purifica-te a ti mesmo. Então essa é a esperança para os cristãos relativamente à pureza. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor, e o que acontece? O que acontece quando a igreja vive em pureza? Bom, quando a igreja vive em pureza, Em pureza, sim. pureza, Sim. ela se torna a luz do mundo. Isso. O testemunho em Cristo Jesus é vivo. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, Isso. inculpáveis em uma geração completamente perversa. E nessa mesma geração nós precisamos resplandecer como astro. Como vamos resplandecer como astro se não houver pureza? Logo, há uma necessidade enorme. O mundo precisa haver pureza nos cristãos. Quando a igreja vive em pureza, o mundo consegue ver Deus na igreja. O mundo consegue ver Deus na igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. O mundo consegue ver diferença entre um cristão e um não cristão. Amém. 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 Há uma diferença, porque a pureza ela dá um brilho na pessoa. Um brilho que até aquele que não tem esse brilho consegue ver. Amém. Glória a Deus. Pastor, estamos aqui a falar de pureza e surgiu aqui uma questão. Amém. Pastor, qual é a diferença entre pureza e santidade? Ok, pureza e santidade, pureza e santificação. Sim. Ok, precisamos entender que santidade é um fim. Santificação é um processo. Sim. Significa que uma pessoa é santa, é o fim. Está se santificando, é um processo. Logo, a santidade a 100% nós vamos alcançar quando Cristo Jesus voltar. Mas nós estamos no processo de santificação. Logo, a pureza é como que esse processo. Porque a pureza é parte do processo da santificação. Porque essa pureza, ela nos separa para sermos de Deus. Então, ela faz parte desse processo. Porque a Bíblia diz que porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sim. Significa que a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é que nós nos purifiquemos. A vontade de Deus é que nos tornemos puros. Então é um processo. A pureza é um processo que faz parte da santificação. Amém. Graças Amém. a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Muito obrigado. Então, este foi... Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Terminamos com a nossa conversa. Amém. Gostaríamos que o pastor Amém. nos Amém. desse mais... Graças a Deus. Então, amados irmãos, a Bíblia diz em 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1, amados, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa é a palavra que nós queremos deixar para você que nos está assistindo. É um mundo de facilidades para coisas impuras, mas nós precisamos nos purificar. Precisamos voltar ao tempo onde Deus estará levantando, e já tem estado a levantar, homens e mulheres que vão impactar verdadeiramente esta geração. Mas para isso é necessário que estes homens e estas mulheres invistam na pureza. Então que Deus em Cristo Jesus te possa abençoar, de modo que você possa ser um cristão devotado, compromissado, que guarda a palavra do Senhor em seu coração. Muito obrigado por este tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém, amém. Muito obrigado, pastor. É sempre um prazer. Amém. Glória a Deus. Sim, pastor. Então, terminamos com o nosso tempo de reflexão.
Amém. Aleluia. Se inscreva no canal. Não deixe de colocar o like. Subscreva para que não percas nenhum dos nossos vídeos. E Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Glória a Deus.